Segunda Crônicas, capítulo 18, a aliança de Josafá com Acabe. Ele nunca me diz o que eu quero ouvir. Josafá possuía glória e riquezas em abundância. E ele uniu-se a Acabe, o rei de Israel. E descendo ele até Samaria, Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que estava com ele. E pediu-lhe para irem lutar contra Ramote de Gileade, ao que ele respondeu que iria com ele à guerra. E Josafá resolve consultar a palavra do Senhor, e reuniu 400 homens para saber se eles subiriam contra Ramote de Gileade, ao que todos lhe disseram que sim, que fosse, pois Deus a entregaria em suas mãos. Porém, Josafá quis saber se havia algum outro profeta do Senhor a quem pudessem consultar. E Acabe lhe diz que ainda havia um, chamado Micaías, filho de Imlá, mas que ele odiava, porque ele nunca lhe dizia o que ele queria ouvir. Então o rei de Israel o chamou, e eles estavam lá, assentados no trono, com suas vestes reais na entrada de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando na presença deles. E Zedequias, filho de Quenanã, tinha feito uns chifres de ferro, e ele dizia: com estes ferirás os sírios, até os consumirem de tudo. E o mensageiro chamou Micaías, e já foi logo avisando que profetizasse coisas boas ao rei, tal como faziam os demais profetas. Porém, Micaías lhe respondeu que ele só diria o que o Senhor mandasse ele dizer. E vindo ao rei, esses lhe perguntaram se deviam ir a Ramote de Gileade ou não. E ele disse: sobe, e vocês te triunfarão. Porém o rei o repreendeu e disse para que ele falasse somente a verdade, ao que ele disse que via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas sem pastor, e que o Senhor lhes dizia para voltarem para casa em paz. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te falei que ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal? E Micaías disse mais: eu vi o Senhor assentado no trono, e seu exército à sua direita e à sua esquerda, e que o Senhor dizia: quem vai persuadir a Acabe, o rei de Israel, para subir e cair em Ramote de Gileade? Então saiu um espírito de mentira, que se apresentou ao Senhor e que disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ao que o Senhor lhe disse: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, eis, pois, que todos os seus profetas estão com esse espírito de mentira, e o Senhor falou mal ao seu respeito. Então Zedequias se enfureceu e bateu no queixo de Micaías e lhe disse: por que caminho passou o tal espírito de mentira do Senhor para falar a ti? E Micaías lhe respondeu: tu verás naquele dia em que estiver andando de câmara em câmara para se esconder. Então o rei de Israel mandou levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, que mandassem colocar Micaías no cárcere e dar-lhe pão e água de angústia até que voltasse em paz. E Micaías disse: se vocês voltarem em paz, então não foi o Senhor que falou comigo. E eles subiram contra Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá que ele entraria na peleja disfarçado, mas que ele vestisse as roupas reais. E o rei da Síria tinha dado ordens aos seus capitães que não pelejassem contra os pequenos, mas só contra o rei de Israel. E os capitães, vendo o carro de Josafá, o cercaram. Porém Josafá clamou ao Senhor, que o ajudou, e eles se desviaram dele, pois achando que ele não era o rei de Israel, desviaram-se dele. Porém, um homem armou seu arco e atirou a flecha a esmo, e com ela feriu ao rei entre as junturas da couraça,
E este pediu ao carreteiro que desse a volta e que voltasse, porque ele estava muito ferido. E naquele dia, grande foi a peleja, mas o rei de Israel, Acabe, se manteve em pé no carro, diante dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Quantas vezes não queremos ouvir a verdade que Deus quer nos revelar e preferimos nos apegar às mentiras, ouvindo nossos próprios desejos, nosso próprio coração, nossa própria mente, e nos recusamos a dar ouvidos à voz do Senhor e ao não dele para nós? Isso é muito comum. Nós preferimos acreditar nas palavras que nos adulam, que reforçam aquilo que queremos ouvir, e entramos numa guerra desnecessária e que poderia ser evitada se dessemos ouvidos ao não do Senhor. Isso nem sempre é o mais fácil, porque muitas vezes significa abrir mão de algo ou de alguém que desejamos muito e ficamos desejosos de ouvir o sim do Senhor, mesmo pressentindo que aquilo nos trará como consequência a nossa morte espiritual lá na frente. Entre ouvir a voz dos aduladores, mentirosos, e a resposta dura do Senhor, escolha sempre ouvir a voz de Deus, que conhece as batalhas que vamos entrar e que pode nos livrar, sabendo que é uma batalha que causará a nossa morte. Amém? A verdade dói, mas é sempre melhor ouvi-la do que ouvir uma mentira, que aparentemente é boa e agradável aos nossos ouvidos. A aliança com o ímpio, como era Acabe, só podia terminar mal. E tanto Josafá sabia que os profetas não eram do Senhor, que ele mesmo pergunta se não havia nenhum outro, além daqueles 400. E com a frase, ele nunca diz o que eu quero ouvir, já demonstra que Micaías era um profeta verdadeiro e íntegro, e que só dizia o que o Senhor o mandava dizer. O sentido de profetizavam entre os 400 significava que eles diziam devaneios, típicos de uma possessão demoníaca, e não as palavras do Senhor. Um espírito de mentira era um demônio que o Senhor permitiu que enganasse aqueles profetas. Deus não pode mentir, mas ele pode permitir que outros o façam, já que se recusam a ouvir a verdade que vem da sua boca. Acabe sabia que os sírios queriam sua cabeça e não a de Josafá. Se ele tivesse vestido suas vestes reais, estaria mais seguro do que disfarçado. Ele foi ingênuo, mas a flecha que o feriu não era um acaso. O disfarce de Acabe não podia frustrar os planos do Senhor. A profecia de Micaías acabou se cumprindo, e mesmo disfarçado, o rei Acabe acabou morrendo. Entre a mentira que adula e a verdade que exorta e corrige, qual você escolhe? Esse capítulo nos faz pensar muito a respeito de ouvir ou não quando o Senhor diz não. Amém? Um abraço e até amanhã.